Estamos começando mais um Café com Selinho. Gente, eu estou muito feliz que estamos aqui de volta aos estúdios do SBT Interior. Já estávamos morrendo de saudade de gravar aqui, de rever toda a equipe. E hoje estou recebendo um convidado de Presidente Prudente. Olha que honra, ele é nosso público lá, assiste o programa e vem falar de um assunto muito interessante que acho que todo mundo já viveu um pouco disso. Eu, particularmente, já vivi muito esse problema, mas ele vai me ensinar, vai falar como que a gente transforma isso. Kleber, que prazer receber aqui, meu querido amigo Kleber Fervença, né? Isso, cara, é um prazer, quero te agradecer a oportunidade. Esse programa vai ser, na verdade, um trabalho de saúde pública, na verdade. Sim, com certeza. Porque apesar do luto e das perdas serem algo comum, né, muitas pessoas não sabem lidar, porque a gente não aprendeu isso. Com certeza. Né? Não fomos ensinados a perder. E não é fácil, né, Kleber? Não então, é fácil. O Kleber veio falar como lidar com perdas, né? Isso. É muito difícil, né? Mas acho que depois do programa aqui o pessoal vai estar um pouquinho mais hábil, né, a lidar com essas coisas, né? A ideia é essa, a ideia é trazer um pouco de como funciona, né, o mecanismo da morte e como que a gente trabalha isso dentro da mente. Né? Porque existem técnicas específicas para isso, tem até uma ciência chamada tanatologia. Tanatologia? É a ciência específica que estuda a preparação e a morte, né, e as perdas de forma geral. Então, até as EQMs, por exemplo, as experiências quase-morte, também é estudo da tanatologia. E muitos profissionais, muitos colegas não conhecem ainda essa área que é tão importante para ensinar as pessoas como lidar, quais são os mecanismos de defesa, quais são os estágios do luto e o que pode ocasionar quando a gente não fecha o estágio do luto. Você sabe, Kleber, que assim, minha mãe, ela me teve com 36 anos. Sim. E já era uma idade avançada. Imagina isso na década de 60, né? Não era muito comum, né, Kleber? Então, assim, eu via na escola, assim, sempre as mães eram mais jovens e tal. E eu sempre tive, assim, medo. Eu sempre convivi com esse medo de um dia perder minha mãe. Sim. Falei, meu Deus do céu, acho que eu não vou ter forças para lidar com isso. E aí eu lembro quando ela fez 80 anos, Kleber, aí entrei em pânico, sabe assim? Né? Porque a gente sabe que ninguém é eterno, né, Kleber? Claro, ela era super cheia de vida, saudável, mas 80 anos assusta, né? Sim. Eu falei, meu Deus do céu. Mas aí a gente para de pensar, fala, não, melhor. Não vou nem pensar nisso, melhor, né? E aí, aos 83 anos, ela nos deixou. E para mim era um pavor, é justamente isso que você está falando, é o medo, né? O medo que a gente tem de lidar com isso. Mas, assim, Deus me deu muita força, sabe? O Espiritismo me deu muita força. E eu achava que eu não ia nem conseguir ir num velório. Como é que eu vou no velório ver minha mãe num caixão, sabe? Mas aí veio essa força. E assim, claro, né, que teve o luto, né? Sim. A gente tem que passar por aquele luto, é a dor. E é uma dor que você não vai curar, mas a gente aprende a conviver com aquela dor e ser feliz. Perfeito. Né? Esse é o principal, né, Kleber? Então, se as pessoas soubessem dos mecanismos, o processo ele é mais rápido, porque assim, o que acontece? Na verdade, por ser algo relativamente que ninguém fala, ninguém gosta de falar sobre morte, igual você falou, eu tenho medo, né? Porque você era temporão, digamos assim, né? Um tempo maior. E você teve um segundo agravante, que é ser filho de famoso. Então imagina, a hora que você tá melhorando, vem alguém e fala assim, nossa, meus pesos, meu tamanho, e traz essa lembrança novamente. Sim. Isso vai ser até hoje. Já vão fazer 11 anos, já. 11, se não me engano. Vai fazer 11 agora em setembro. E as pessoas até hoje lembram dela, porque ela foi quem ela é. Sim, né? Na verdade, ela não deixa de ser. E se você não tá muito bem resolvido isso, né? Os famosos têm essa peculiaridade. Vai ser mais complicado fechar ainda o luto, porque nunca morre. Não, e você sabe o que aconteceu? O que você falou é muito real. Assim que ela faleceu, eu não conseguia ver, Kleber, imagens dela na televisão, revistas, que parecia que estava enfiando uma faca no meu coração, sabe? E era uma enxurrada de informação, revista. O tempo todo, né? O tempo todo. Eu falei para uma amiga minha, Lulu, compra para mim todas as revistas e guarde. Isso. Porque quando eu tiver preparado para ver, hoje eu consigo, com aquele amor, é uma saudade
gostosa, né? Você vê os programas que ela tá, tudo. Mas logo após, nossa senhora, não tinha condição. E tem, assim, aquela história, né? No começo, normalmente, todo mundo dá o apoio. Na primeira semana, tanto é que para quem é da religião católica, tem a missa de 7º dia, de 1 mês, etc e tal. Mas depois as pessoas vão voltando para sua rotina. E quem fica, parece que fica um vazio, só o vazio. Dependendo da relação. Como a sua relação era intensa, porque isso também é importante a gente dizer, né? Nem todo mundo vai passar da mesma forma pelo luto. Vai depender da intensidade, do jeito que foi o óbito da pessoa, que nem sua mãe tinha uma enfermidade. Então, igual você falou, tinha a questão da idade, tinha enfermidade e mesmo assim causou impacto. Imagina as mortes que não tem nada, a pessoa está saudável espera, né? E falece. Então, essas normalmente ficam presas na fase do choque ou da revolta. Por quê? Porque não se esperava. Então, até tem-se também uma ideia, às vezes, de dívidas invisíveis. O que seria isso? Quando a gente perde alguém que a gente ama muito, que fica aquele vazio, a gente acredita que quem estava próximo tem obrigação, isso é inconsciente, tá? Não é consciente, de tentar ocupar esse lugar para amenizar um pouco essa dor. Mas as pessoas continuam tendo a vida normal. Quem sai em luta é você. E aí, às vezes, há até uma certa revolta e um isolamento da pessoa porque ela acha que não foi amparada suficiente, isso pela igreja ou pelas pessoas mais próximas. Então, o assunto é muito mais complexo. E tem uma outra questão importante de dizer. O que a pessoa representa para você. Então, por exemplo, tem gente que quando falece alguém muito próximo, muito íntimo, perde parte da identidade. Você já pensou? Então, por exemplo, eu vivo em função de alguém e esse alguém falece. Então, parte da minha personalidade vai embora junto. Entendi. A pessoa vai ter que se redescobrir, vai ter que reconstruir essa identidade sem a pessoa. Então, a gente está falando de uma rotina que foi alterada, porque a sua rotina altera. Né? Não é a mesma coisa, porque você ocupava o tempo todo. Aí acontece alguma coisa, o impulso, né? Eu vou ligar para contar. Aí, puxa, fulano não está mais aqui. Então, tem uma série de coisas. Muito. Eu passava aqui na ponte rodoferroviária que liga São Paulo ao Mato Grosso do Sul, e eu sempre ligava, mãe, eu brincava, tô passando embaixo da sua ponte, que é ela que inaugurou a ponte. Tá? Aí você sabe, às vezes você fica, né? Não dá mais pra ele, né? E por isso que é importante, né? A gente estava comentando até um pouco antes nos bastidores, de viver intensamente com quem você está. De falar o quanto você ama aquela pessoa, expressar, porque ela pode ir a qualquer momento. Sem dúvida, sem dúvida. O Covid foi a época que foi um caos para todo mundo, obviamente, e o consultório meu não parava. Por quê? Porque as pessoas não tinham o hábito de lidar com a perda. Imagina as perdas coletivas, as perdas que não dava tempo de se fechar o ciclo e já vinha outra, e outra. E pessoas saudáveis, pessoas que não se esperava. Existe, dentro da tanatologia, o que nós chamamos de luto sobreposto. E aí eu já quero só fazer um parênteses rápido. Luto não é só a perda da pessoa que a gente ama, que a gente convive. Um divórcio é um luto. Você está muito tempo numa empresa se dedicando e de repente é demitido, é um luto. Então, as pessoas acreditam assim, só faleceu a fulana e eu estou vivendo aquele luto. Mas aí ela divorciou, e ela não entende que são outros lutos. Isso chama-se luto sobreposto. Qual que é o problema do luto sobreposto? Se não for fechado cada ciclo, a pessoa pode até inclusive adoecer fisicamente. Porque a doença, na verdade, do físico é só um alerta, é um grito falando, pelo amor de Deus, para e olha para dentro de você que está detonado. Né? Se cuida. Então é por isso que tem, às vezes, enfermidades que vêm do luto e as pessoas nem sabem disso. É verdade. Né? E que bom a gente está tendo a chance de falar, de trazer esse esclarecimento para as pessoas. Então, um tanatologista ele tem essa habilidade de conseguir enxergar os lutos abertos e ir fechando esses ciclos. Outra coisa importante que as pessoas, às vezes, não se dão conta, luto de pet. Nossa Senhora! Eu sei que é. Você sabe, porque você tem e você gosta. Quem tem um pet que tem maior carinho, eu tenho o meu gato, vai chamar Freud. Rapaz, quantos gatos? Tem 7, né? Gato é uma bênção. Ele, além de harmonizar o ambiente, ele é... Nossa, bom, enfim. Aí a pessoa perde aquele bichinho. Então, as pessoas que olham o sofrimento de fora, que não tem o pet, que não tem esse hábito do pet, não entendem, vai achar um exagero. Fala assim, nossa, mas pra quê, gente? Era só um gato, era só é só comprar outro. Meu Deus do céu. Como se fosse assim.
Nossa E Senhora. aí as pessoas não entendem que, na verdade, ela vai passar por todos os processos de um luto normal. Sim, sim. E o problema do bichinho é que ele não tem dívidas. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente perde um pai, uma mãe, eu perdi meu pai, né, com infarto fulminante. Uhum. Mas eu lembro, por exemplo, obviamente eu tive minhas discussões com meu pai, quem não teve, né, como adolescente. Tinha, às vezes, uma diferença ou outra. Então, ou seja, tinha algumas dívidas, entre aspas. O animal não tem. Né? E aí, como que você faz? Não Porque é? só tem carinho, Só tem dedicação. Né? E precisa ser vivido esse luto. Você falou isso no começo, né? O luto tem que ser vivido. Porque luto que é interrompido, o luto que a gente chama de luto retardado, que é aquele momento, por exemplo, um pai, um chefe de família, que quer segurar as pontas com os filhos, para que eles não sofram tanto, tenta proteger todo mundo. E aí, às vezes, ele não vive o luto para tentar proteger todo mundo. Chega uma hora que isso estoura. E aí, isso pode demorar anos para acontecer. E aí, às vezes, por qualquer coisa pequena, entre aspas, por exemplo, morreu uma planta, teve um problema, um prejuízo financeiro, a pessoa começa a chorar desesperadamente. Ou tem uma crise e as pessoas olham de fora e falam assim, nossa, mas para que isso, né? É só uma planta, ou é só... Mas não é um luto que ele não pôde viver naquela época. Verdade. E agora ele está tendo a chance dele chora, ele põe para fora. Você sabe que minha mãe, tinha, assim como eu, um amor imenso pelos cachorrinhos, Sim. né? E aí uma vez tinha uma ninhada dos Schnauzer e eles tinham reação alérgica à vacina, aquela V10. E a minha mãe, e era dia de programa, aí ela se arrumou, saiu e tal, e tinha o Yuri, que era um cachorrinho, e chegou a veterinária para dar a vacina em casa. Minha mãe foi pro programa, tudo maravilhoso e tal. Kleber, ela deu a vacina em 40 minutos, o cachorro morreu de choque anafilático. E para falar para minha mãe? Nossa. E para falar para ela, aí ela voltou do programa, né? Foi dormir, não vi. No dia seguinte, falei, mãe, teve um probleminha com o Yuri e tal. Eu não falei, ele tá internado, sabe? Foi preparando. Tá preparando. Aí no dia, ela assim, liga pra clínica, liga que eu quero saber do Yuri. E eu e ela tinha uma conexão tão grande que só o olhar já dizia que não precisava falar nada. Aí eu olhei pra ela assim, sabe? Ai, que dó. Aí ela olhou pra mim e falou assim, ele tá morto, né? Ai, que dó. Kleber, ela se trancou no quarto, ela chorou o dia inteiro. Eu acredito. Eu... Eu acredito. Tem lutos dentro da Thanato, vamos falar de lutos proibidos. Não é o caso do pet, mas poderia até ser. Pessoas, às vezes, com vergonha do jeito que se perdeu a pessoa. Então, por exemplo, na época que estourou a AIDS, acho que em 90, que não podia se falar do que a pessoa tinha falecido. Então, as pessoas, às vezes, não inventavam outras histórias. Ou a pessoa foi assassinada num assalto. Ou a pessoa... Agora eu vou criar uma polêmica no programa. Ou a pessoa é amante e aí falece. Como que vai chorar junto com a viúva, né? Ou com o viúvo? Meu né? Deus. São os lutos proibidos. E a pessoa tem que esconder aquilo. Então você imagina a dor, não fecha nunca o ciclo. Aí a pessoa fica presa naquele ciclo o resto da vida. Como que a gente sabe hoje pela ciência se um luto é normal? Porque assim, toda perda vai ser um luto e é tido como normal. Mas quanto tempo é normal um luto? Então, Marcelo, aí que tá. De acordo com a ciência, lembrando que é uma ciência nova, ela tem tipo 70 anos só. Ela vai falar até um ano a pessoa deveria retomar a sua vida 100%. Não estamos falando de não ter dor, não estamos falando de saudade, mas estamos falando em todas as áreas ela deve retomar. Se ela não consegue isso, se os sintomas agravam no lugar de irem amenizando, quer dizer que já se tornou patológico, que a gente chama de luto prolongado. Hoje o DSM-5-TR, que é um manual de transtornos, já encara como um transtorno, inclusive isso. Isso deve ser medicado, isso deve ser procurado uma ajuda especializada. Por quê? Porque o profissional, qual o objetivo do tanatologista? É ajudar a pessoa a enxergar os ciclos, fechar o ciclo para que ela consiga. Então, quando eu perco, por exemplo, um cônjuge, e sou muito ligado nesse cônjuge, e ele vem a óbito ou tem um divórcio, se eu não fecho o ciclo, qualquer pessoa que entre nunca vai ocupar 100% o lugar porque está aberto. Isso é muito importante. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Sabe que a gente tem a lei da física? É a mesma coisa. Se a pessoa está viva, não tem como entrar outra. Sim, você tem que fechar aquele ciclo. Aí são as pessoas que divorciam, porque na verdade às vezes tem algum luto aberto.
Sim. Então, não supera, né? Não supera, porque não fechou. Na verdade, é como se ela reservasse inconscientemente. Ai, ai, ai. E aí que é importante a gente falar disso, né? Eu quero agradecer de novo o espaço, obrigado, porque é importante a gente trazer essa clareza para as pessoas. A terapia não é para quem está doente, né? É para trazer clareza e autoconhecimento para as pessoas, entenderem como elas funcionam e aonde que elas estão presas, de repente, para que possam se soltar e viver uma vida. Agora, existem formas de sublimar, né, o luto, de ajudar a fechar esse processo. Você, por exemplo, é um exemplo. Né? Tem uma técnica que chama sublimação. O que é a sublimação? É quando eu trago a pessoa, eu transformo a dor em amor. Então, o que você faz? Você dá palestras sobre a sua mãe, você tem a exposição, tem o programa da Hebe. O Café com Selinho. Isso tudo é honrar quem foi. Isso prova, primeiro, duas coisas. Que você conseguiu fechar isso. Né? Voltando a falar, nós estamos falando da saudade que vai ser eterna. Sim, e a dor também. A dor também. Porém, isso é honrar. Porque o que eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte: será que a pessoa que foi embora hoje, se ela te visse, ela ficaria feliz ou ela ficaria triste? Você falou tudo. Porque minha mãe, assim, tudo que ela queria era me ver feliz. Nossa, e como? Não é, Cleber? Como? Não é? Então imagina ela vendo eu chorando, cabisbaixo, sem vontade de fazer as coisas. Eu acho que seria tudo que ela não quer, né, Cleber? Tem algumas religiões, acho que é o budismo, se eu não me engano, que até proibir chorar o sofrimento da partida, porque eles falam assim, vai deixar a pessoa presa onde ela está, não vai deixar a pessoa evoluir, enfim. Seja qual crença, porque isso também varia. Conforme a crença religiosa, como ele vai lidar com a morte. Então, mas independente da sua religião, com certeza, traga isso para sua mente. Como que a pessoa que faleceu, como que ela, hoje, se ela te olhasse, ela ficaria feliz? Sim, né? Com certeza, sua mãe com certeza está muito feliz com o que você está fazendo. Porque você está levando não só a alegria dela, porque aquilo era um poço de alegria, né? É verdade. Mas espalhando a simplicidade, vida, ajudando outras pessoas, era tudo que ela fazia. Você sabe que muita gente que perde o pai ou a mãe se aconselha, me dá um conselho, me ajuda, sabe? Isso é gratificante você poder levar essa palavra, né, de consolo para as pessoas, Com certeza. Agora, é óbvio, tem pessoas que vão precisar de uma ajuda técnica mesmo. Por quê? Porque às vezes não consegue lidar, porque às vezes não é só a perda, não é só a saudade, mas as outras coisas que estão por trás disso. Por exemplo, quando uma pessoa falece, às vezes leva junto sonhos. Então, vamos supor, eu sou casado e minha esposa falece. Não é só a perda dela, e os nossos sonhos que não vivemos? Então, às vezes tem gente que não consegue realizar. Então, por exemplo, eu tinha um sonho de ir com a minha mãe no transatlântico. Aí ela vem a falecer. Naturalmente, a tendência minha é nunca pisar no transatlântico porque eu vou lembrar dela. Sim. Onde há a sublimação? Quando eu consigo enfrentar isso, em honrar ela, eu vou nesse transatlântico e vou ser feliz por ela. E isso é lindo, isso não é uma questão de ser fácil ou ser difícil, mas isso é necessário para eu entender que eu fecho o processo. Né? Falar do assunto é outra coisa. Quando eu perdi meu pai, qual que era... E minha mãe era uma coisa só com meu pai, era uma simbiose que... Nossa Senhora! E aí, assim, toda vez que eu falava do meu pai, minha mãe vinha com uma história e chorava. Vinha com uma história e chorava. Aí eu falei assim... E aí, qual que era a minha tendência antes de ter essa formação? Era cortar a minha mãe, porque eu falava assim, vou parar de falar do assunto, porque ela chora só toda vez que eu falo. Não é bom, não faz bem para ela. É exatamente o contrário. Você tem que fazer a pessoa falar, pôr para fora, esvaziar aquela dor. Né? Então, deixa a pessoa falar. Ela vai falar 1000 vezes a mesma coisa? Vai falar 1000 vezes, vai falar 1 milhão de vezes. E tá tudo certo. Isso é amor. E se você não tem paciência, manda pro terapeuta. Ele é treinado para isso. Né? Porque tem aquelas, por exemplo, principalmente separação, né? Às vezes as pessoas se separam e fica vivendo, sofrendo aquele luto, e toda vez que encontra, a pessoa vem se queixar. Ai, e aí a gente tem medo da gente se tornar cansativo, né? Com certeza. Mas olha que legal que você trouxe. Se eu não esvazio, aquilo vai ficar lá. Eu preciso que haja esvaziamento para que haja cura. Então, enquanto aquilo... Vai ter que ter quem ter a paciência para escutar, né? Vai procurar um terapeuta, procura um tanatologista, mas esvazia isso. Porque senão você vai ficar preso nisso. Né? E que triste é você ter
essa tristeza e não poder nem externalizar. Existem formas que a gente ajuda a fechar o processo. Então, por exemplo, a gente faz até uma imersão própria para fechar, quando são casos mais graves, mas às vezes a gente vai até no cemitério para fazer essa despedida, né? E quando eu falo assim, ir no cemitério, às vezes não é nem a questão se foi cremado, se foi enterrado, mas é o fechar. Essa despedida, aquilo que não foi dito, sabe? Qual que é a sensação normalmente quando a gente perde alguém que a gente ama muito? Eu não falei tudo que eu queria falar, eu não agradeci, não dá essa sensação de dívida? Isso é muito importante que você falou, que é uma coisa que me ajudou muito a superar a perda, porque assim, não ficou nada pendente, nada entre eu e minha mãe, sabe assim? Sim. A gente se declarava todos os dias um pro outro. Lindo. Então isso que eu falo sempre pro público, para as pessoas, que é o que nós falamos aqui, se declarem, verbalizem, demonstrem. Tem muita gente que fala assim, eu não preciso falar porque ele sabe ou ela sabe. Não, né, cara? Não é verdadeiro. Tem que falar, né? Marcelo, todo esse pessoal que fala assim, vai me procurar depois no consultório. Por quê? Porque fala assim, mas eu acho que a pessoa sabia. Eu acho. Esse acho é de matar. A pessoa morre de tristeza porque ela nunca vai ter essa certeza. Sim. Aí o que a gente tem que fazer lá no consultório? Põe numa hipnose, traz a pessoa e faz esse momento de fechamento. Mas nós viemos de uma geração que não era tão afetuosa no nível de abraço. Eu, pelo menos, eu acredito que você viveu o mesmo tanto que eu, né? Então, assim, não se falava tanto. A gente está quebrando isso, graças a Deus. As gerações que vêm mais novas já vão tendo um pouco mais esse hábito de falar o quanto ama, de abraçar, etc e tal. Mas isso é muito importante. Muito. E ainda que você não ache importante, nunca esqueça, você não sabe até quando a pessoa vai estar aqui. Sem dúvida. Então, para não ficar aquela história que você falou, porque eu não falei isso? Puxa, eu queria tanto ter falado isso, né? Exato. E aí fica, tem inclusive alguns filmes, né? Hollywood trabalha isso em alguns temas. Tem um que chama, acho que o Pior Vizinho do Mundo. Você já viu esse filme? Não. Gente, quem puder ver, veja. O Pior Vizinho do Mundo. Ele trata exatamente isso, das coisas que não foram vividas, daquela amargura. Por que ele é tido como o pior? Porque ele ficou tão amargo com a perda da esposa, eu dando spoiler, que ele não sabia mais ser doce. Porque ele fala que ela levou a docilidade dele. Ele era doce em função de. É óbvio também que a gente tem que aprender a nossa individualidade, quanto isso é importante também. Né? Eu posso te amar, mas eu tenho que aprender a não perder a minha identidade no meu amor. Sua mãe era isso. É verdade. Ela nunca falou assim, Marcelo, você vai... põe outro tipo de roupa, Marcelo, não sei o que. Mas você permaneceu sem identidade e ela com a dela. Sim. Né? Esse respeito ajudou também a ter cada uma sua identidade. Isso é muito importante também. Deixa eu falar um pouquinho do seu livro, Resolvi Ser Feliz, né? Isso é exatamente o que a gente está falando. É fechar aquele ciclo, né, Kleber? E ser feliz. Porque é o que eu falo. Eu sempre falo isso. A dor da perda você vai ter eternamente. Mas você aprende a conviver com ela e ser feliz. Perfeito. Isso é muito importante, né, cara? A felicidade é uma construção. Sim. Né? Então, assim, é uma decisão também. Porque tem dias que a gente não vai acordar bem. Tem dia que a gente vai bater mais a você saudade. tá mais sensível, você tá mais... A saudade bate mais forte, né, Cleber? Normal, ainda mais algumas datas. Né? Natal, aniversário, data de morte, tudo isso mexe com a pessoa. Sim. Mas sabe uma coisa muito legal também que ajuda? Tá com quem a gente gosta. Sem dúvida. Nessa data. Isso ajuda muito. Muito. Por quê? Porque lá eu posso abrir meu coração, lá eu posso chorar sem julgamento, lá eu posso... as pessoas entendem a minha dor e respeitam isso. Então, tudo isso faz com que o ciclo acabe sendo fechado também. Sem dúvida. Isso ajuda demais. Por isso que eu procuro passar o Natal com a Regininha, o Rafa. Regininha, que é a enciclopédia viva. E ali a gente fecha um círculo tão grande de amor por ela, em função dela, que é muito gratificante. Aí parece que ela tá ali com a gente mesmo, não, né? ela tá. Ela tá, né? Ela tá, porque ela tá em você. Se ela tá em você, ela tá em quem ama também. Né? Isso faz com que a pessoa seja honrada. É isso que a gente fala. Isso sim. Porque eu entendo aquelas pessoas que são tão adoecidas que não conseguem nem sair do quarto, às vezes. Porque as pessoas, às vezes, confundem luto com depressão. São coisas
coisas parecidas, mas não são iguais. Mas um luto pode levar a uma depressão? Pode, eu posso ter as duas coisas, as duas patologias eu posso ter, inclusive. Mas qual que é a diferença? O luto ele vai fazer com que eu fique preso numa fase e alguma área da minha vida não está andando. Na depressão, na verdade, a vida inteira não está andando. Entendi. Então, tudo isso eu tenho que olhar com carinho e identificar para que isso possa ser trabalhado. Maravilha. Deixa eu falar um pouquinho dos nossos parceiros, falar da Lux Color, que é a tinta da pintura inteligente, aquelas meninas bárbaras, a Cristina, a Angélica, tive no casamento da filha da Angélica, foi lindo, maravilhoso, e é um orgulho falar da Lux Color, que está aí colorindo o Brasil, né? Pondo cor, porque a cor traz alegria também, né, Cleber? Verdade. Falar também da Galpão 08 aqui de São José do Rio Preto, a loja que me veste, a Cora maravilhosa, sempre tão elegante para receber os convidados, e era uma coisa que minha mãe implicava, você falou da roupa mesmo. Então eu corri lá na Galpão e falei, Cora, me ajude. Falar da Lídia Sayeg, da Casa Leão, também sempre parceiríssima nossa, e da Moncoque, que tem aquelas panelas maravilhosas, o jogo de facas. O jogo de facas você vai receber na sua casa. Você já viu o jogo de facas, né? Maravilhoso. Você vai ganhar um, vamos pedir para o Fard mandar aqui para nós vamos mandar para você. Legal. E agora uma novidade aí que está saindo uma linha especialíssima de panelas, que o pessoal vai achar uma gracinha. Você pode entrar no site da Moncoque e adquirir as panelas, os jogos de facas e com desconto. Um desconto de 40% pelo nosso programa. É só pôr ali no cupom de desconto Selinho40. Aí tem 40% de desconto e chega na sua casa. Você vai receber do programa o jogo de facas. Maravilha, né? Maravilha. Maravilha. Você chegou a conhecer minha mãe pessoalmente, né? Olha, é uma dor que eu vou ter, mas de te conhecer, eu estou conhecendo ela. Né? E ela tá aqui com a gente, né? Maravilhosa. Eu gostaria de continuar esse bate-papo, que tá uma delícia, um assunto realmente que acho que todo mundo, mexe com todo mundo, né, Cleber? Eu, particularmente, a perda da minha mãe foi a coisa mais que eu temia na vida, mas tem os pets que são minha vida, eu falo minhas cachorras são minha vida, não sei o quê. E todo mundo passa por um luto de relacionamento, empresa, né? Às vezes você vive para uma empresa e de repente é desligado, né? Então realmente esse assunto é muito importante, interessante. Você vai ganhar aqui o selinho da Hebe. Vai pro cofre, vai pro cofre esse aqui. Muito obrigado. Você leva lá para nossa querida cidade Presidente Prudente, que está sempre ligada na gente. Sim. Como diria tua mãe, né? Eu não tenho medo de morrer, mas dá uma peninha. Dá uma peninha, né, Cleber? Dá uma peninha, né? Mas vamos viver cada dia intensamente, né, Cleber? Isso aí. Querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer te receber, viu? Valeu, o prazer é meu. O Instituto Arpia, né? Isso. Instituto Arpia em Presidente Prudente. Isso. Quem precisar de uma ajuda aí para lidar com as perdas e tal, procura o Clever lá, né? Clever? Isso, gratidão. Esse aí a gente está com o braço aberto esperando vocês. Quem tem alguma dúvida, Instituto Arpia. Arpia. Mas é com H, às vezes é a pronúncia só. Né? E lá tem os cursos, tem a formação, tem os atendimentos, a gente pode informar melhor. Maravilha. Hoje ficamos por aqui. Semana que vem estaremos juntinhos novamente com mais um Café com Selinho.